Olá, turminha, como vão todos? Espero que bem. No vídeo de hoje eu quero fazer uma análise, passar os olhos sobre o texto do contrato de sociedade em conta de participação entre o Galo e a Arena Independência, administradora, ou melhor, operadora de estádio SA. Para quem não sabe, em Belo Horizonte, o estádio Arena Independência foi objeto de concessão pelo Estado por meio de uma licitação. E a licitação previa que quem a vencesse deveria criar uma pessoa jurídica para que administrasse o estádio. Esta pessoa jurídica, obviamente. E então foi criada a Sociedade Anônima Arena Independência Operadora de Estádio SA. Essa pessoa jurídica estabeleceu uma sociedade com o Clube Atlético Mineiro, a Associação Clube Atlético Mineiro, no que me parece uma jogada bem pensada. Ora, se eu tenho um campo de futebol, um estádio e quero explorá-lo, nada melhor do que contar com a ajuda de quem pode encher esse estádio, que é um time de futebol. Pois bem, então estabeleceram entre si esse contrato de sociedade, mas de uma sociedade muito peculiar, que é a sociedade em conta de participação. Sobre essa figura, ela é caracterizada principalmente por contar com dois tipos de sócio. O sócio ostensivo, que é aquele que exerce a atividade em seu próprio nome, e o chamado sócio participante ou oculto, que é o sócio que contribui, mas não aparece. Nesse tipo societário, apenas o ostensivo é que se obriga, que se responsabiliza perante terceiros. O sócio oculto, ou melhor, ou participante, é como se para terceiros não existisse, ao ponto de, no passado, discutir-se se o sigilo seria uma característica essencial desse tipo societário, ou seja, se deveria se manter apenas entre os sócios a existência dessa sociedade. Hoje em dia, isso não é essencial, mas nada impede que uma sociedade como essa seja tratada de modo sigiloso. Por quê? Porque para terceiros ela não interessa. Para terceiros, apenas existe o sócio ostensivo. Voltando ao nosso caso, então, se você contratar alguma coisa com independência, não estará contratando com o Atlético, não terá relações jurídicas com o Atlético, mas apenas com independência. E desta sociedade não resulta uma pessoa jurídica. É tão somente um acordo em que os dois contribuem e depois dividem entre si os resultados. A lei não exige maiores formalidades, em regra, não há nem necessidade de um contrato escrito para esse tipo societário, mas, como nós estamos falando de uma operação milionária, obviamente que as partes tiveram o cuidado de colocar o contrato em termos escritos. Dito isso, a sociedade em conta de participação, que é esse tipo específico, ela se submete subsidiariamente às regras da sociedade simples. Em outras palavras, se você chegar lá na lei, procurar sociedade em conta de participação, encontra a partir do artigo 991 do Código Civil. Se você não encontrar uma regra sobre o problema que você quer resolver, você procura essa regra na sociedade simples, um outro tipo societário. E a sociedade simples dispõe sobre o que deve haver em um contrato social, ou seja, as cláusulas mínimas. O que eu quero fazer agora é pegar esse contrato de sociedade em conta de participação e conferir se ele cumpre as formalidades do artigo 997. Para quem seja meu aluno, esse é um exercício que vai ajudar a compreender o tipo societário e os termos de um contrato social. Para quem esteja apenas interessado no Galo, esse contrato ajuda a entender algumas decisões do clube acerca de jogar no Independência. Então, talvez, para quem tenha um maior interesse no Atlético, também esse vídeo possa servir. Dito isso, o artigo 997 do Código Civil enumera as cláusulas essenciais de um contrato social. No inciso 1º, há a previsão da qualificação dos sócios.
E esta cláusula, obviamente, está presente no contrato social. Logo no começo, você já pode encontrar aí a qualificação. Clube Atlético Mineiro, sociedade esportiva, com registro no cartório, bababá, bababá. E depois, Arena Independência, operadora de estádio SA. Então, claramente, o inciso 1º do artigo 997 está no contrato social. Já o inciso 2º prevê nome, objeto e prazo. Nome, a sociedade em conta de participação não tem. E não tem porque dela não resulta uma pessoa jurídica. O que aconteceu no caso foi que duas pessoas se uniram, uma, que é a Arena, vai exercer atividade em nome próprio e a outra não vai exercer atividade. Da união dessas duas pessoas, não resultou uma terceira, que seria uma pessoa jurídica e que receberia o nome. Então, nome não há. Objeto. O objeto está previsto no contrato social, sim. Cláusula 2.2. E o prazo também está no contrato. É um contrato com previsão de prazo indeterminado na cláusula 10.1. Para além disso, avançando, o inciso 3º fala do capital social. E vejam que nos termos da lei a previsão é de que o contrato traga o valor, o montante do capital social em moeda corrente nacional. Quanto a isso, o contrato de sociedade em conta de participação também não preenche exatamente o requisito, pois ele não fala o valor do capital. Ele prevê critérios para se chegar a esse valor. Aliás, na verdade, a gente não fala exatamente de um capital social, falamos de uma conta de participação, que é justamente o que dá nome ao tipo societário. Então, o que o contrato previu, a partir do tópico 4.1, cláusula 4ª, é um fundo social, né, e um patrimônio, entre aspas, social. Esse patrimônio social é o objeto da contribuição. Então, o contrato prevê que eles vão contribuir meio a meio, 50%. E o fundo social se refere à distribuição de lucros, que também está prevista no montante de 50% para cada parte. Então vejam, se tratasse de uma outra sociedade contratual que devesse ser registrada em cartório, o modo como foi previsto o capital social está errado. Em se tratando de sociedade simples, aí não, de sociedade em conta de participação, aí não, porque ela não tem nem mesmo exatamente um capital social. Então há uma maior flexibilidade, ao ponto de haver artigo de lei prevendo que não existe formalidade para a sociedade em conta de participação, para o ato de criação da sociedade em conta de participação. Então não está previsto o capital social do jeito que deveria ser previsto em uma sociedade contratual personificada, mas isso se dá justamente em razão das especificidades deste tipo societário. Avançando, inciso 4º do artigo 997. O inciso 4º prevê a cota e a contribuição de cada sócio. Mais uma vez, esse contrato social vai ficar devendo, porque ele não esclarece exatamente. Cotas fala de que cada um contribuirá em 50% de um valor que ainda vai se estabelecer da contribuição. Então não tem exatamente o valor do capital social e não tem exatamente o valor da cota. Existe, de novo, um critério para previsão. Pode, nesse tipo societário, sim. Avançando, artigo 997 do Código Civil, inciso 5º. O inciso 5º prevê as prestações a que se obriga o sócio de serviço. Não existe sócio de serviço na sociedade em conta de participação, portanto, não se aplica, isso não vai ser encontrado no contrato social. Inciso 6º, administradores. A sociedade em conta de participação não tem administradores. Não resulta desta sociedade a criação de uma pessoa jurídica. E se não há uma pessoa jurídica, não há o que administrar. O que há, vamos repetir isso aqui,
é que o sócio ostensivo exerce a atividade no seu nome. Então não é nomeado um administrador. O sócio ostensivo vai fazer o que tiver que fazer. E se ele for pessoa jurídica, ele vai ter o administrador dele. Então não há no contrato social a nomeação de administradores. Há a nomeação de quem seja o sócio ostensivo. Inciso 7º. Lucros e perdas. Isso está previsto, sim, no contrato de sociedade em conta de participação. A cláusula 4ª fala de patrimônio e do fundo. E você vai ver uma tabela que coloca que no fundo social participam Atlético e Independência em 50%. Então ali já há a previsão de distribuição deste fundo nesta medida. O tópico 8.1 completa dizendo a totalidade dos resultados apurados em decorrência do exercício da atividade será distribuída às partes na proporção da participação de cada uma delas, conforme disposto na cláusula 4.4, ou seja, 50% para um, 50% para outro. Mas aí há um detalhe. Quando se trata do resultado de jogos do Atlético no Independência, a distribuição de lucros passa a ser diferente e o Atlético passa a ter direito a 90% do resultado. Isso é o que diz a cláusula 4.5. Considerando que do resultado da venda de tickets para cadeiras de torcedores na Arena Independência, nas ocasiões nas quais as equipes de futebol e do sócio participante mandarem seus jogos, depois de deduzidos todos os tributos e custos relacionados à partida, o sócio participante já deterá, mediante acordos próprios, direito de auferir o equivalente a 90% de tal resultado. Somente os restantes 10% serão considerados como resultado da sociedade em conta de participação. E aí depois alguém questiona por que o Atlético joga no Independência e não no Mineirão. Obviamente que com uma contratação dessa, por que motivo jogaria no Mineirão? A não ser igual casos raros de finais. Tá? Eu lembro quando foi a final da Libertadores lá, paguei um dinheiro miserável. E foi um ingresso que eu comprei para mim e para minha irmã, que veio de Uberlândia e tal. Só com preço astronômico é que vale a pena para o Atlético jogar no Mineirão. E tá aqui o motivo. Quando eu vejo o povo questionando, né, na imprensa, pô, o Atlético não joga, tal, fora o lado de levar mais torcida, mas por que o Atlético não joga, tal? Tá aqui por quê, gente? Olha a cláusula 4.5 do contrato social. É muito vantajosa para o Atlético. Então tá aí, tem a previsão da distribuição de lucros, sim, o inciso está contemplado no contrato social. Avançando. Inciso 8º, responsabilidade dos sócios. A responsabilidade dos sócios vai se dar nos termos da contribuição. Responsabilidade em contribuir, 50% para cada, aí o valor não está estabelecido. Responsabilidade por atos decorrentes da atividade em relação a terceiros, aí é o tipo societário que vai determinar. Sociedade em conta de participação, só o ostensivo responde. Bom, então assim, nós vimos aqui que não são todos os incisos do artigo 997 que estão contemplados no contrato de sociedade em conta de participação do Atlético, um contrato válido, hein? Do Atlético com Independência. Superado isso, agora permitam-me chamar a atenção para um aspecto interessante desse contrato e que vai nos ajudar a pensar esse tipo societário. Vejam só, a cláusula 11.5 prevê que as partes devam guardar sigilo em relação ao contrato. Ou seja, este contrato não deveria ser conhecido. Ah, mas como foi? Gente, aqui em Belo Horizonte, a pessoa vai registrar um contrato que tem o galo no meio, vai registrar o contrato, não registrar, perdão, autenticar firma. Vai fazer uma coisa dessa, obviamente a pessoa do cartório já viu, já passou para frente a informação. E, na verdade, a informação foi levada direto para a Rádio Itatiaia. Então é difícil
guardar sigilo, mas as partes se obrigaram. A ideia era de que ninguém soubesse. Aí você ia pensar, pô, por que o Atlético fica jogando Independência? Ninguém ia saber de nada desse pacto entre as partes. Pode isso? Pode. Logicamente que para o efeito tributário, para o fisco, você vai dar a informação. Mas para terceiros, para o comércio, para a praça, você pode sim. E eu disse já, essa era uma característica desse tipo societário. Hoje é que não se exige o sigilo. No passado, dizia-se que nesta sociedade dever-se-ia guardar o sigilo. Então, esse eu acho que é um ponto interessante, o aspecto do sigilo. Um outro aspecto é uma sociedade de pessoas. Um dos sócios não pode colocar um terceiro sem a anuência do outro. Talvez alguém diga, uai, de pessoas, mas não tem uma pessoa jurídica aí. Sociedade de pessoas é aquela em que os sócios participam em razão dos outros sócios admitirem a sua participação. E neste contrato temos regra nesse sentido, assim como na lei. Olha aí o tópico 11.7. No caso de admissão de novo sócio participante ou alteração do percentual de participação, isso ocorrerá apenas e somente com autorização expressa através de termo aditivo assinado pelos sócios. E por fim, nisso a Arena Independência foi esperta. Há uma cláusula prevendo que o Atlético se obrigue a mandar os seus jogos de mando de campo para a Independência. Em outras palavras, de novo, para quem fica aí questionando, pô, o Atlético só joga no Independência, é muito acanhado, o estádio tem que ir para o Mineirão. O Atlético se obrigou a mandar os jogos no Independência. O Atlético tem esta obrigação. Ah, Cláudio, mas e quando vai para o Mineirão? Como é que é isso? Gente, me parece que o trato entre o Atlético e a Arena Independência é uma coisa muito boa, é uma conversa muito boa. Tanto que o Atlético já está pensando em comprar um outro estádio e o pessoal... Comprar não, né? Construir um outro estádio e o pessoal da Arena Independência está querendo ir junto. Então eu acho que ali a coisa tem fluído de uma maneira que se sobrepõe à mera regra fria do acordo. Mas o acordo é no sentido de que o Atlético tenha que jogar lá. Então essa dúvida, por que o Atlético joga no Independência? Porque se obrigou. Ah, mas não é melhor jogar no Mineirão? Não é, pelo modo como se dá a distribuição de lucros. E duvido que o Atlético consiga um acordo melhor no Mineirão. Não, é praticamente impossível uma coisa dessa. Ah, mas o Atlético também tem gasto, não é? Tem. O Atlético divide os gastos com a Arena Independência. Pessoal, esse é o contrato que está disponível no espaço virtual para vocês, no Moodle. O que eu recomendo é que vocês passem os olhos, façam a leitura, deem uma olhada nesses aspectos para os quais eu estou dando um pouco mais de atenção. E na dúvida, antes da prova nós ainda temos aula, temos um monitor também que pode ajudar. Então vão atrás disso, me procurem para que estejamos todos preparados para enfrentar a avaliação, que como vocês sabem também é sem maiores sobressaltos. Então é isso, espero ter esclarecido algumas dúvidas acerca desse contrato e espero encontrá-los nessa semana em sala de aula e depois na avaliação. Um abraço, turminha, e até lá.